Fala pessoal, tranquilinho, né? Então olha só, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar então aqui o item 9, que é a estrutura morfossintática do período simples, tá legal? Vamos observar aqui o seguinte. A primeira coisa que é importante a gente observar é que o predicado nominal tem essa estrutura aqui, que é a de verbo de ligação mais um predicativo. Lembrando, o verbo de ligação, ele tem o emprego dele é ligar, como o próprio nome diz, a característica, que é o predicativo, ao sujeito, ok? Que é o termo caracterizado. Então, a gente tem essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo, e um exemplo está aqui, ó. Está, verbo de ligação, feliz é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Pronto, está aí, ó. Então, o predicado, a gente sabe então que o predicado, como é que a gente acha o predicado? Tira o sujeito, o resto é predicado. Show? Então, o predicado nominal é quando há esse predicativo, que é o núcleo desse predicado, na estrutura verbo de ligação mais predicativo. Show de bola? Belezinha, tranquilinho. O que é predicado verbal? Predicado verbal tem o verbo nocional, aquele verbo transitivo ou intransitivo, né? E aí nós temos umas estruturas para poder verificar, tá legal? Então, uma primeira estrutura é o verbo transitivo direto mais o objeto direto. Então, um exemplo que a gente coloca aqui, ó. O candidato realizou a prova. Quem realiza, realiza algo. Realizou é um verbo transitivo direto e a prova é o objeto direto. Então, temos aqui um predicado verbal com a estrutura verbo transitivo direto mais objeto direto. Tranquilinho? Belezinha, show de bola, indo à frente. Também pode ser com verbo transitivo indireto mais objeto indireto, né? E aí, neste caso, a gente passa a ter aqui o seguinte: o candidato duvidou do gabarito. Quem duvida, duvida de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Do gabarito é o objeto indireto. A preposição de foi exigida pelo verbo, por isso nós temos aí o objeto indireto. Tranquilinho? Beleza, então no predicado verbal, o núcleo é esse verbo nocional, é esse verbo transitivo, seja transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Olha só aqui essa estrutura. Verbo transitivo direto e indireto, mais objeto indireto. Veja, o candidato enviou, mas enviou o quê? Recurso. A quem? À banca. Então veja que esse verbo é transitivo direto e indireto, pois exige o objeto direto e exige o objeto indireto. Veja que a preposição a, uma exigência do verbo enviou. Ó, enviou a quem? Né? Então nós temos aí essa estrutura do verbo transitivo direto e indireto, mais objeto direto, mais objeto indireto. Show? Tranquilinho? Temos também o verbo intransitivo, né? O verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento verbal, né? Essa é a ideia. Ele não exige objeto direto, não exige objeto indireto. E a gente pode ter, de repente, um termo acessório, o adjunto adverbial ali junto dele, né? Ele viajou. Então, viajou aqui é um verbo intransitivo. Tá legal? Então, nós não temos ali uma pergunta para o verbo, correto? Então, aí, neste caso, a gente vai perceber aí, neste caso, que ele viajou e pronto. Essa é a estrutura do predicado verbal, né? Então, o núcleo é o verbo, chamado verbo nocional. E no predicado nominal, o núcleo é o predicativo. E aí, neste caso, o verbo de ligação é chamado também de verbo não nocional. Beleza. Temos o predicado verbo nominal. E toma muito cuidado com isso, tá? Às vezes no comando da questão, para a banca tentar te ludibriar, né? Não é predicado verbal e predicados, verbal e nominal. É um predicado que tem as duas características, verbal e nominal ao mesmo tempo. Tá legal? Por isso que há, neste caso aqui, o hífen, é um predicado verbo nominal. Isto é, qual é a estrutura do predicado verbo nominal? Ele tem a estrutura do predicado verbal, né? Então aqui, qualquer uma dessas estruturas aqui, isso é o PV aqui, ó, tá? Ele tem essa estrutura mais o predicativo. Então ele junta os dois, né? Então ele tem a estrutura do predicado verbal mais predicativo. Essa é a ideia. Ah, terror, tranquilo. Então vamos lá. Os atletas correm felizes. Veja a diferença aqui, ó, de um predicado nominal
para um predicado verbo nominal. Olha só. A gente fala que ela está feliz. Está é um verbo de ligação. Veja aí, neste caso, que simplesmente está ligando a característica ao sujeito. Agora, olha o próximo. Os atletas correm felizes. Há uma atividade aí. Ah, Terror, o verbo correr não é verbo de ligação. Ele transmite uma ação. Ah, sim. Então ele é um verbo nocional, né? Eles correm e pronto. Olha, os atletas correm. Correm e pronto. Ah, sim. Então, neste caso, correm é um verbo intransitivo. Temos a estrutura aqui do predicado verbal, essa estrutura aqui, ó, com verbo intransitivo. E aí você vai perceber que felizes é o adjetivo que concorda com o sujeito, os atletas. Então nós temos aqui um predicativo do sujeito. Olha só então o predicado verbo nominal. Nós temos então a estrutura do predicado verbal mais predicativo. Os atletas correm felizes. Estão vendo? Tranquilo? Então, aqui um predicado verbo nominal. Beleza, Terror, mas se de repente nós tivéssemos assim, olha, os atletas, ó, os atletas correm bem. Aí já não é mais predicado verbo nominal, concorda comigo? Os atletas correm felizes. Felizes é um adjetivo e ele funciona como um predicativo desse sujeito, tá legal. Agora olha só, os atletas correm bem. Bem é um advérbio. Bem modifica a forma de correr, ó. É correr bem, está vendo? Os atletas correm bem. Então aqui eu tenho um advérbio de modo, um adjunto adverbial de modo, o verbo correr é intransitivo. Aí, neste caso, nós temos um predicado verbal, essa estrutura aqui, ó. Está vendo? Então, só tomar cuidado com isso, tá legal? É predicado verbo nominal porque nós temos aqui o adjetivo na função desse predicativo do sujeito. Tá legal? Show de bola, belezinha, vamos à frente. O predicado verbo nominal, a banca gosta bastante de cobrar, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Julguei insensata sua conduta. Então o verbo julgar, quem julga, julga alguma coisa. Julga o que, Terror? A conduta. Então, neste caso aqui, ó, sua conduta é o objeto direto. Eu julguei sua conduta. Verbo transitivo direto, com o objeto direto, sua conduta. Agora veja bem, julguei sua conduta insensata. Veja que insensata aí é um adjetivo, não é? É, Terror, realmente é um adjetivo. Bom, então, neste caso aí, ele vai ser um predicativo. Agora vem cá, é alguém que julgou, essa pessoa é insensata, essa pessoa que julgou, ou a conduta é vista como insensata? Ah, Terror, a conduta é vista como insensata por alguém. Ah, sim, então neste caso, olha só, insensata caracteriza a conduta. Está vendo? Então, neste caso, insensata é o predicativo do objeto direto. Está vendo? Então, julguei insensata sua conduta. Julguei sua conduta insensata. Então, ela é insensata na minha visão, na minha forma de ver as coisas. Tá? Então, aqui nós temos o predicativo desse objeto direto. Ok? Então, um predicado verbo nominal. Vou colocar aqui em cima para ficar prático você visualizar aí. Eu vou colocar mais uma aqui. A torcida chamou o técnico de incompetente. Para isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Ó, a torcida chamou o técnico de incompetente. Vou ajustar aqui uma telinha branca para a gente. A torcida chamou o técnico incompetente. Anota essa estrutura aí, tá? Porque ela vai ser importante. A torcida chamou o técnico de incompetente. A torcida chamou ao técnico incompetente. A torcida
chamou ao técnico de incompetente. O verbo chamar, vamos então aqui só observar o seguinte. O seu conteúdo programático não tem ali a regência, tá legal? Mas ela é importante porque trabalha a sintaxe da oração. O verbo chamar, no sentido de convocar alguém, é transitivo direto. Chamei o fulano, aí o fulano não veio. Chamou quem? O fulano, ok? Pode ser transitivo indireto, chamei pelo fulano, né? Chamei pelo fulano, pode ser transitivo indireto, tudo bem. Mas, no sentido de denominar, esse verbo chamar, ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Tá legal? Então vamos observar primeiramente esse verbo como transitivo direto, no sentido de denominar, de dar característica, denominar, julgar alguém. A torcida chamou o técnico. Então o técnico é o objeto direto, verbo transitivo direto aqui nos dois casos. Beleza? Ela chamou quem? O técnico. E ela deu a característica ao técnico de incompetente. Concorda comigo? Então, incompetente ou de incompetente, nós temos aqui o predicativo do objeto direto. Se nós tivéssemos aqui técnico no plural, a torcida chamou os técnicos incompetentes, tá legal? A torcida chamou os técnicos de incompetentes. Está vendo? Só para você perceber que realmente concorda com o objeto direto. Está legal? E por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas confundem, pensam que o verbo chamar, como tem lá, chamou os técnicos de incompetentes, a pessoa pensa que o de incompetentes é um objeto indireto. Não é. Porque, na realidade, incompetentes aqui é característica do objeto direto. O objeto indireto não caracteriza o objeto direto. Tá legal? Ele está ligado ao verbo. Não tem relação nenhuma com o objeto direto. Tá? Então, você percebe aqui, neste caso, né, que é o predicativo deste objeto direto aqui. Show? Beleza. E aí, às vezes em prova, tem a estrutura do seguinte, olha, a torcida chamou-o, ó, chamou-o de incompetente, chamou-o incompetente. Então, incompetente é o predicativo do objeto direto. De incompetente é o predicativo do objeto direto. Tudo bem? Ah, sim, show de bola. Indo à frente. Agora, você verá o verbo chamar, mesmo sentido, não muda sentido, não muda nada, tá? É apenas uma variação, simplesmente isso, tá? O verbo chamar como transitivo indireto. Quem chama, chama a alguém aqui neste caso. Tá legal? Então a torcida chamou ao técnico incompetente ou ao técnico de incompetente. Então agora nós temos o predicativo do objeto indireto. Tanto assim, se a gente colocasse no plural, aos técnicos incompetentes, né? Ou aos técnicos de incompetentes. Então é um predicativo deste objeto indireto aqui. Então eu posso ter chamou-o incompetente, chamou-o de incompetente, e também pode ser o como? Chamou-lhe. Ó, chamou-lhe incompetente, aí nesse caso incompetente, singular. Chamou-lhe incompetente ou chamou-lhe de incompetente. Tá? Então, cuidado com essa estrutura com o predicado, com o predicativo do objeto direto. Tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto direto ou objeto indireto. Show? Então, deixou isso aqui marcadinho, né? Olha só, faz um print importante, né? Então, no sentido de denominar esse verbo aí, tá? Show de bola, né? Tranquilinho? Ok, vamos aqui à frente, vamos analisar agora o seguinte. Então, a gente então percebeu aqui, tranquilo, ó. Então, a gente pode ter essa variação, ó. A torcida chamou o técnico de incompetente, predicativo do objeto direto, ou chamou o técnico incompetente, eu posso tirar essa preposição de aqui, tá? É uma característica do predicativo, ele pode ser iniciado com preposição, tá? Isso pode acontecer. Mas também pode ser chamou ao técnico incompetente ou ao técnico de incompetente, como a gente viu. Tá? Show de bola, então, né? Então, essa partezinha aqui a gente entendeu, a gente vai adiante. Complementos nominais. Chamar a atenção aqui dos complementos nominais da seguinte forma. Existe a chamada regência verbal,
Quando um verbo exige preposição, quando o verbo exige complemento, tá legal? E existem nomes transitivos que exigem esse complemento nominal. Então você vai perceber aqui neste caso que há adjetivos que exigem preposição, que exigem complemento nominal. Olha só, sou fiel. Tá, Terror, fiel, mas é fiel a quê? Fiel a quem? Então esse adjetivo fiel, ele rege preposição, tá legal? Então, neste caso, é fiel aos meus princípios. Então, nem todo adjetivo, mas alguns adjetivos regem complementos nominais, regem preposição. Então, sempre é no contexto que a gente vai observar. Há contextos em que eu vou usar a palavra fiel sem um complemento nominal. Assim como às vezes eu tenho um verbo que é transitivo direto, né? E estudei matemática, por exemplo, o verbo estudar. Estudei matemática. Ele está ali se comportando como transitivo direto, né? Tranquilo, e matemática é objeto direto. Mas eu posso empregar de repente o seguinte: olha, hoje eu estudei. Como um verbo que não vai exigir complemento, vai se comportar como intransitivo, certo? Da mesma forma aqui, nós temos o adjetivo fiel. Às vezes, ó, eu sou fiel. Não há uma sequência ali com complemento nominal. Eu sou fiel aos meus princípios. Eu sou fiel a alguém. Aí você vai perceber que fiel exigiu o complemento nominal. Tudo bem? Beleza. Também pode acontecer com um substantivo abstrato, tá? Então, neste caso, esse substantivo abstrato, ele rege a preposição. Então, vejamos aqui, né, um exemplo para a gente observar. A construção do prédio foi rápida. Então, o que a gente vai normalmente observar quando há um substantivo abstrato? Normalmente ele é gerado de um verbo transitivo. Por exemplo, a gente tem aqui o verbo construir, né? Ele construiu um prédio, tá legal? Ele construiu um prédio. Então, o prédio é o objeto direto do verbo construiu, certo? Beleza. Ele construiu o quê? O prédio. Então, é um objeto direto do verbo construir, é um complemento verbal desse verbo construir aqui. Ok. Se eu transformo construir no substantivo abstrato construção, o que era complemento verbal virou complemento nominal. Tá legal? Aí, neste caso, você vai perceber a construção do prédio. Era construir o prédio, virou construção do prédio. Por isso que a gente diz que quando há um substantivo abstrato, a gente vai perceber esse complemento nominal porque ele vai ter um valor paciente. Por quê? O complemento verbal também é um termo paciente. Olha, eu construí o prédio. Quem foi construído? O prédio. Então, na transformação para o substantivo abstrato, naturalmente, você vai perceber que esse termo tem um valor paciente. A construção do prédio foi rápida, por isso nós temos aqui o complemento nominal. Tá legal? Se eu colocasse assim, a construção do engenheiro foi rápida. O engenheiro não foi construído. É o engenheiro que constrói. Aí, havendo esse substantivo abstrato e, na sequência, havendo esse termo preposicionado, se esse termo preposicionado tiver valor agente, será adjunta de nominal. Se ele tiver valor paciente, como a gente percebeu aqui, ele é complemento nominal. Tá legal? Show de bola. E também há advérbio, né? Advérbio que exige o complemento nominal. Moro perto de você. Então, perto aqui é um advérbio e de você é esse complemento nominal. Está vendo? Então, aí, exigido pelo advérbio perto. Tranquilinho? Então, aí o complemento nominal, numa boa, show de bola. E aí, só para a gente lembrar, né? Os termos essenciais, e um detalhe, a banca não cobra diretamente, especificando quais são os termos essenciais mesmo, quais são os termos integrantes mesmo. Não, isso aqui é só para você estruturar, ter isso em mente. Termos essenciais, então nós temos então aí o sujeito e o predicado, e aí quando há o predicativo, você vai perceber que também ele é termo essencial, tá legal? Os termos integrantes, nós temos o objeto direto, então ele vai ser exigido por um verbo transitivo direto. O objeto indireto vai ser exigido por um verbo transitivo indireto. Um complemento nominal, como a gente percebeu, e o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Então nós temos a voz passiva analítica, então nós temos uma locução verbal, e aí você vai perceber, neste caso, que há um agente da passiva. Então, eu acho importante a gente relembrar isso. Eu falo o seguinte, olha só, o aluno realizou a prova.
há aqui uma voz ativa. O aluno realizou o quê? A prova. Então tem um sujeito, um verbo transitivo direto e a prova, o objeto direto. Ora, se há uma voz ativa aqui, o sujeito é agente, não é? Olha, o sujeito age, ele é um sujeito agente, então o objeto direto é um termo paciente. Concorda comigo? Show de bola, tranquilo. Transpondo para a voz passiva analítica, nós passamos então a ter esse objeto direto, ele passa a ser sujeito paciente. A prova foi realizada pelo aluno. Aí, veja bem, nós mudamos aqui o nome sintático dos termos, né? O que era objeto direto, que é um termo paciente, virou sujeito paciente. Temos uma locução verbal da voz passiva e o que era um sujeito agente, continua agente aqui, agora com o nome de agente da passiva. Tá legal? Então, agente da passiva. Então, só para a gente observar numa boa e perceber que entre termos essenciais, entre termos integrantes também, não há vírgula, né? A gente não separa por vírgula. Tudo bem? Belezinha. Termos acessórios. Importante, a gente vou limpar aqui, tá? Importante a gente observar aqui os termos acessórios, o aposto. Então, o aposto, que a gente percebe bastante, é o aposto explicativo. Joaquim, vírgula, professor de filosofia, vírgula, aplicou o simulado. Então, quem é Joaquim? Professor de filosofia. Então, esse aposto explicativo, se ele estiver intercalado, ele fica entre vírgulas, mas também pode ficar entre travessões, entre parênteses, tá legal? Isso é muito importante, mas ele também pode ficar ao final do período. Aí, nesse caso, ele fica separado por vírgula. Por exemplo, quem aplicou o simulado foi Joaquim, vírgula, professor de filosofia. Foi Joaquim, travessão, professor de filosofia. Foi o Joaquim, dois pontos, professor de filosofia. Foi Joaquim, entre parênteses, professor de filosofia. Então você percebe que ele explica. É essa a ideia. Show? Tranquilinho, belezinha. O adjunto adnominal, colocando para você observar aqui, o adjunto adnominal é um termo dentro de outro termo da oração. Ele é o único termo que fica dentro de outro termo da oração. Tá legal? Sempre fica dentro de outro termo da oração. Então, por exemplo, eu falo, a música é boa. Aqui, ó. A música, rapaz, a música é boa. Então, você vai perceber aqui que a música é sujeito, o núcleo é música e o a, adjunto adnominal, é um artigo definido, concorda com o núcleo, ele é um adjunto adnominal. Tá legal? Música boa é importante. Aí dentro desse sujeito música boa, eu tenho música como núcleo e boa é um adjetivo na função de adjunto adnominal. Tá? Então ele serve para restringir o sentido de um termo. Tá legal? Show de bola. Adjunto adverbial. O que é importante do adjunto adverbial é que ele é separado por vírgula, né? Então é sempre muito importante a gente perceber isso. Exemplo, você estudou bastante. Não, a melhor. Você passou no concurso, vírgula, devido a muito esforço no estudo. Você passou no concurso, você sujeito, passou o verbo transitivo direto, no concurso objeto indireto. Vírgula, devido a muito esforço no estudo, adjunto adverbial, tá legal? Marcando uma causa. E aí você vai perceber, opa, essa vírgula aqui é facultativa. Por quê? Porque esse adjunto adverbial está no fim do período, está depois dos termos básicos da oração, certo? Se eu pego esse adjunto adverbial e coloco antes, devido a muito esforço no estudo, vírgula obrigatória, você passou no concurso. Então, como a gente toma como de grande extensão, a gente coloca a vírgula obrigatoriamente. Se for de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Se a gente intercala, você, vírgula, devido a muito esforço no estudo, vírgula, passou no concurso. E aí nós temos essa dupla vírgula marcando a intercalação do adjunto adverbial. Show de bola? Belezinha. Então, só para a gente ter essa noção aí do adjunto adverbial. Tá legal? Beleza. E nós temos o último termo aqui, que é o vocativo. Um detalhe, tá? O vocativo ele não se enquadra nem em termo essencial, nem em termo integrante, nem em termo acessório. Ele é um termo extra. Tá legal?
E às vezes isso é cobrado em prova. Marque alternativa em que haja termo que não se enquadra como essencial ou integrante ou acessório. É o vocativo. Ele não se enquadra. Por isso ele é separado por vírgula sempre. Legal? Joaquim, vírgula, venha cá. Venha cá, vírgula, Joaquim. Tá? Então, ele é separado por vírgula. Beleza? Então, bastante cuidado com isso.